Olá, pessoal, vamos entrando. Boa noite, todo mundo. Esperando o pessoal entrar, já já a gente começa. Olá, Zibiane. Como é que vocês estão, pessoal, nesse feriado? Nossa Senhora Aparecida, Livinha tá aí também. Todo mundo entrando. Muito bem. Adriana, Paulinha. Boa noite, pessoal. Prazer imenso ter vocês aqui hoje. Boa noite nessa nossa live. Pois é, Pauliana, sempre por aqui também. Tô muito feliz de estar aqui, pessoal, falando sobre esse tema, que é um tema tão importante, né? Um tema que tanta gente vem me pedindo para eu falar e eu vinha demorando, né? Exatamente porque eu estou num processo de escrita de trabalho acadêmico e quando a gente está no meio desse processo é difícil parar para estudar outras coisas, para ler outras coisas, mas finalmente consegui me organizar para vir aqui falar sobre esse tema da escrita de trabalhos acadêmicos. Eu vou até marcar no meu relógio aqui, senão eu me empolgo demais e acabo sem conseguir salvar a live, igual como foi a live lá da leitura, né? Que eu não consegui salvar, mas quem participou também teve muito conteúdo, né? A gente falou muita coisa lá. Então, pessoal, sobre o tema da escrita acadêmica, né? Que muita gente me pede para falar, de onde é que surgiu esse tema. Eu vinha comentando com vocês, quem me acompanha por aqui sabe que já faz algum tempo, primeiro que eu tô nesse trabalho de escrita pessoal. Depois que eu venho tentado me aprofundar acerca desse tema das métodos de estudo e de escrita, também já faz algum tempo, né? E aí eu resolvi compilar tanto esses meus estudos quanto essas minhas experiências para trazer um pouquinho para vocês, enfim, como é que eu escrevo, o que é que eu acho que é um projeto ideal, como é que a gente consegue montar um projeto de pesquisa que seja um projeto que cumpra a sua finalidade, né? Como é que a gente organiza a nossa bibliografia de estudo. Todos esses são temas que nós vamos falar aqui na nossa noite. Então, espero que todos vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem, tá? Então, se estiverem, me avisem aí e vamos iniciar, né? Primeira coisa, eu acho que existem muitos temas para falar a respeito do tema da escrita de trabalhos acadêmicos, da pesquisa acadêmica, mas eu queria, sobretudo, né, já começar falando sobre o tema da escolha do tema de pesquisa. E aí eu já adianto para vocês que tudo aquilo, o que eu vou falar agora, ele sim vai ser algo que vai servir para quem vai fazer um artigo na graduação, vai servir para quem quer escrever o TCC, né? Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que estão escrevendo TCC, então tudo que eu falar aqui vai se aplicar ao TCC. Muito do que eu falar aqui vai se aplicar também a quem está escrevendo dissertações de mestrado, tá? E quer escrever projetos de dissertação de mestrado também. E também para quem quer aí escrever teses de doutorado, né? Para quem quer também escrever a própria tese. Então vão ser algumas ideias que eu venho já colocando em prática, algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, é sobre a escolha do tema de pesquisa, né? Um aluno até me perguntou esses dias aí na caixinha de perguntas no Instagram, como é que eu escolho o tema do meu TCC? Outras pessoas me perguntam, olha, me indique um tema de TCC, né? E sobre a escolha do tema de pesquisa, esse vai ser o nosso primeiro ponto aqui a abordar. O que eu preciso dizer é uma coisa extremamente óbvia, em alguma medida, mas que muita gente às vezes esquece, né? Que é preciso escrever a respeito daquilo que nos atrai, o que nos chama a atenção. E por que eu estou dizendo aqui?
Porque cada pessoa, né, e eu acredito piamente nisso, isso é algo que um autor que eu gosto muito, Jordan Peterson, comenta muito, né? Cada um de nós tem uma curiosidade especial e um interesse especial para um determinado tema, especialmente pelo fato de que nós podemos contribuir mais em torno daquele tema em virtude de uma característica pessoal nossa, né? Então, nesse sentido, pessoal, escrever, né, qualquer ato de escrita, de qualquer movimento de pesquisa, precisa ser um movimento de busca genuína pela verdade, tá? Então, olha, é preciso que você tenha um interesse em um tema, que esse tema te atraia para que você escreva sobre ele. E o que me chama muito a atenção? Me chama muito a atenção que muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, o que te atrai, né? Eu pergunto muito para os meus alunos quando eles não sabem o que escrever, sobre o que escrever. Eu pergunto, olha, o que te chama a atenção? Que tipo de questão, que tipo de tema levanta a sua curiosidade, deixa você de orelhinha em pé, né? E aí, uma das respostas que eu recebo, dentre tantas, não sei o que me interessa, não sei o que me atrai, né? Não sei o que me chama a atenção. E é sobre isso que eu quero falar. Olha, quando a gente está em um momento em que a gente precisa escrever um trabalho, seja um artigo científico para uma disciplina, seja um TCC, e a gente não sabe sobre o que escrever, isso significa que nós não estamos trabalhando de maneira eficiente a nossa curiosidade. Essa é a verdade, né? Então, olha, muito provavelmente, se você não sabe a respeito do que você vai escrever, deve ser porque você está se dando pouco tempo para investigar aquilo que você gosta, aqueles que são os seus interesses. Muito provavelmente você também está lendo pouco, você tem pouco tempo de leitura no seu dia, você não tem momentos específicos em que você deixa a sua curiosidade aflorar para determinados temas. E como é que a gente consegue isso? Estudando determinados temas de maneira profunda, como forma inclusive de lazer. Eu até digo muito aqui, eu tenho meus momentos de leitura cruciais durante o dia. Por exemplo, depois do almoço, né? Eu faço um café e eu leio alguma coisa 15 minutos, um livro do meu interesse. Isso desperta em mim um determinado tipo de curiosidade e de afeição por alguns temas que eu sei que podem resultar em uma pesquisa posteriormente. Então é necessário que você que vai escrever entenda, né, que a atração por determinados temas também não é uma atração que aparece de modo absolutamente natural. A nossa curiosidade, ela precisa ser instigada. Então, se você é alguém, né, que passa o dia inteiro, por exemplo, fixado em uma tela de celular, se você passa o dia inteiro fixado nos programas de televisão que estão ali passando e que são simplesmente oferecidos para você, sem que você tenha possibilidade de escolha do que você quer ver. Se você é alguém que não consome arte, música, e aí eu tô falando de arte e música de qualidade, de melhor nível mesmo, porque isso eleva o espírito. É muito difícil você ter inclinação para pesquisa em determinados temas, né? Então vejam, o papel do pesquisador, o interesse do pesquisador nasce, em primeiro lugar, a partir do interesse genuíno que ele desenvolve para determinados temas que vêm desses momentos, muitas vezes, né, de ócio, ou momentos de leitura, momentos de contemplação da natureza. Então, é preciso que você se observe. O que é que te atrai, o que é que te chama a atenção? Muito provavelmente, esse tema que chama a sua atenção é o tema que vai despertar em você o desejo de conhecer a verdade sobre aquilo, né? E aí a gente entra já mais especificamente no que é um tema de pesquisa. A pesquisa, ela é sobretudo, pessoal, e aí se eu tô olhando para baixo, que eu tô com todas as minhas anotações aqui também, eu não faço live sem anotação, né? Então tá tudo aqui. Então a pesquisa, ela é
a tentativa de responder a uma pergunta, tá? Toda pesquisa, todo trabalho acadêmico é a busca por oferecer uma resposta a uma inquietação pessoal. E é por isso que todo bom pesquisador, né, todos os escritores brilhantes, eles estão buscando com a sua obra, com o seu trabalho, conhecer a verdade sobre um determinado tema. E aí eu digo uma coisa muito importante para vocês, que às vezes a gente tem, e eu falo isso da minha experiência pessoal, né? A gente tem um pouco a tentação dos nossos trabalhos acadêmicos buscar neles a confirmação, né? Às vezes de impressões que nós temos, mas que não são impressões acabadas sobre os temas. E na verdade o movimento precisa ser outro, né? O movimento para iniciar um trabalho acadêmico precisa ser de autêntica curiosidade. Olha, eu me ponho diante do meu objeto de estudo com humildade, né? Eu me ponho diante dele como alguém que quer encontrar a verdade. E isso, olha só, muitas vezes pode ser que passe por autores que você tinha rejeição a princípio, por estudar, né? Pode ser que você tenha que estudar determinados autores que você, olha, a princípio não gostaria de estudar aquilo, mas aquele autor, aquela perspectiva me inclina, né, a encontrar a verdade sobre o meu tema. Então, o que é um tema de uma pesquisa? Né? O tema de uma pesquisa é uma pergunta e o objeto da pesquisa é uma tentativa de responder a essa pergunta. E aí, a gente começa a entrar em aspectos um pouco mais técnicos, tá? Da nossa abordagem aqui. O primeiro aspecto que eu diria para você é o seguinte: uma vez que você já se encontrou em um ambiente em que sua curiosidade é estimulada, uma vez em que você entra em uma rotina que lhe permite estimular o seu desejo de conhecer a verdade, de contemplar a verdade, na medida em que você encontra aquele que é o seu interesse, né, que é a sua inclinação, porque isso aparece, e isso aparece, pessoal, quando a gente menos espera. É quando a gente tá vendo, às vezes, um feed de Instagram, quando a gente tá escutando uma notícia, quando a gente tá escutando um professor dando a aula e aquela pergunta aparece, né? Então, outra dica que eu dou aqui muito prática para vocês: nunca deixem de anotar as ideias que vocês têm de pesquisa, né? Nunca deixa de registrar em algum lugar essa pergunta que você se faz, esse clique de interesse que você tem, porque a gente perde, a gente esquece isso. E às vezes quando a gente perde essa oportunidade de registrar, né, aquilo nunca mais é encontrado, tá? Então façam esse tipo de registro no momento em que vocês encontram um tema que é do interesse de vocês. Pois bem, na medida em que você já encontrou o seu tema, né, a orientação que eu dou para vocês é a seguinte: para qualquer trabalho, seja ele um artigo, seja ele um TCC, seja ele a dissertação, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, acreditem, né? Quanto mais delimitado o seu objeto de estudo, melhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, né, a gente tem uma tendência de achar um tema interessante e achar que nós temos a capacidade de abarcar todo aquele tema na nossa pesquisa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Olha, eu me interesso tanto por filosofia, eu gostaria de escrever sobre a história da filosofia moderna. Olha, é mesmo, né? Você vai escrever um TCC inteiro sobre a história da filosofia moderna? Porque assim, se você está na graduação, eu suponho que você ainda não adquiriu a cultura suficiente, é possível, né? Mas nesse seu espaço de vida, é muito mais útil que você delimite o autor que você quer estudar. A mesma coisa, vamos lá, para um estudante de direito que se interessa por justnaturalismo, né? Eu me lembro que um dia me foi feita essa pergunta: olha, como é que eu provo a verdade do justnaturalismo, né? Esse era o tema que o rapaz gostaria de fazer a tese dele. Eu disse para ele: olha, qual justnaturalismo?
né? Existem muitos autores que trabalham o tema do justnaturalismo sob perspectivas diversas. Será que não é melhor você fazer um recorte em um autor específico, por exemplo, né? Olha, o justnaturalismo, tal como ele é tratado, por exemplo, o Javier Vada. Olha o recorte que você fez, né? Ou o justnaturalismo do Michel Villey, né? Olha o recorte que você faz. Por quê? Porque acreditem, quanto mais estrito o seu objeto, quanto mais você o afunila, melhor a possibilidade que você tem de dar uma contribuição relevante sobre aquele tema. Então vejam, se você se interessa, por exemplo, né, sobre o tema da liberdade de expressão, citar um exemplo aqui, que é um tema que tá muito em voga hoje, eu diria, tudo bem, você quer fazer um TCC sobre liberdade de expressão? Então vamos delimitar isso, né? Em que sentido? Vamos fazer, por exemplo, um contraste entre a jurisprudência da liberdade de expressão do STF com a jurisprudência da liberdade de expressão da Corte Americana. Olha como esse tema funilou, né? Tô aí fazendo uma análise de direito comparado. Vamos dar outro exemplo, né? Meu tema é liberdade de expressão. Eu posso fazer um recorte específico entre colisões da liberdade de expressão e direito à privacidade. Olha esse recorte específico, pessoal. Olha como essa pessoa conseguiu delimitar o tema dela de modo que esse tema, né, vai sair daí uma contribuição relevante. E o que eu estou chamando de contribuição relevante? Isso aqui é muito importante. Contribuição relevante não é necessariamente uma contribuição inédita, original, né? Não. Principalmente em um artigo acadêmico ou em um trabalho de TCC, e digo até em dissertações de mestrado, é muito relevante que você faça um trabalho de boa revisão bibliográfica, tá? Ou seja, um trabalho de levantamento do que os autores mais relevantes sobre aquele tema dizem e que você expresse isso de uma maneira clara. Porque cá para nós, né? O que a maior parte das pessoas precisa? Que você esclareça um tema para elas de maneira confiável, né? De um modo que você tenha, de fato, feito uma pesquisa séria a respeito daquele tema. Muito mais, vejam, muito mais do que apresentar uma tese absolutamente inédita e original que carece de profundidade teórica, né? Ou carece de uma boa base de pesquisa. Então vejam, eu acho que isso é muito importante. Cuidado com a ambição em relação à delimitação do seu tema. Quanto mais restrito ele estiver, melhor. Nesse ponto aqui, a gente precisa ser humilde. A menos que você seja aí o Paul Johnson, né? Que escreveu lá o livro Tempos Modernos, ou né, alguns autores que têm capacidade de escrever livros sobre história da civilização ocidental. Olha, a maior parte de nós vai conseguir fazer trabalhos muito bons sobre temas muito estritos. E isso, eu digo, é de uma leveza imensa. Você saber que você não precisa abarcar o mundo no seu projeto de pesquisa, tá? Então, isso é algo muito importante, né? Quanto maior a sua amplitude do seu projeto, maior a sua margem bibliográfica, né? Maior a cultura que você precisa ter para falar sobre aquele assunto. E a maior parte de nós está num processo ainda aí de aquisição da cultura básica. Então, olha, vamos ser tranquilos na escolha desse tema, né? Vamos fazer um tema mais estrito. Acreditem, e eu escutei isso também do meu orientador de doutorado, 3, 4 anos para realizar a pesquisa em torno de um tema é muito pouco, né? Muito pouco. As grandes obras da humanidade foram escritas em décadas, né? Numa vida inteira. Então, querer em poucos meses abordar um tema extremamente denso ou extremamente amplo não é razoável, tá? Então, essa é a minha orientação para vocês em relação à delimitação do tema. Encontrou um tema do seu interesse, aquele que faz seu coração pulsar, isso é verdade, né? A gente encontra
aqueles temas que te pegam. E eu vou dizer para vocês, né? Escolham esses temas, mas delimitem. Vejam, escolher pelo coração, pela sua intuição, não significa ser bobo na escolha desse tema. A pesquisa acadêmica, ela não tem nada de utópica, ela precisa ser pragmática, tá? A pesquisa acadêmica, ela precisa ter um material palpável. Então, isso é algo extremamente importante para a gente apresentar aqui. Outra coisa, pessoal, que eu quero falar com vocês, né, agora que vocês já delimitaram o tema, né, escolheram o tema, delimitaram o tema, e eu vou dizer, tá, o mais difícil do projeto, de todos os projetos, e olha que eu leio muitos projetos, né, é essa delimitação do tema. As pessoas, elas têm uma extrema dificuldade em encontrar um objeto de estudo, um objeto objetivo. Isso aqui é importante. Outra coisa, pessoal, vamos lá. Projeto. O que é um projeto de pesquisa? Por que eu recomendo que um projeto de pesquisa seja feito para qualquer que seja o seu trabalho acadêmico? O projeto de pesquisa, ele é um mapa, tá? Sem um mapa, o que acontece? Sem o GPS, você estará completamente perdido. Então, sem um bom projeto de pesquisa prévio, é muito difícil conseguir escrever um bom trabalho acadêmico. E aí, eu não vou passar aqui, né, por todos aqueles pontozinhos que são os requisitos dos projetos de pesquisa que vocês encontram aí em qualquer site, né, de instituição. O que são esses pontozinhos? É o resumo, né, do projeto, é o objetivo, é a justificativa. O que eu diria para vocês a respeito do projeto, tá? Primeira coisa, o projeto, ele não é feito para ser extenso, pessoal. Projeto não é ainda o trabalho final, ele não precisa ter um número de páginas exacerbante, né? O projeto, ele não precisa conter toda a densidade do seu trabalho, mas o que o projeto ele precisa ter, e isso é fundamental? Ele precisa ter extrema objetividade na apresentação do seu tema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na hora em que você faz o resumo do seu projeto, na hora em que você apresenta os seus objetivos de pesquisa, a sua justificativa, vocês precisam ter uma extrema clareza sobre aquilo que vocês estão buscando com o seu projeto de pesquisa. E por que isso aqui é algo extremamente difícil? É difícil porque as pessoas não delimitam o tema antes. Elas não fizeram ainda aquela pergunta essencial sobre para que aquele trabalho, né, vai servir, ou seja, qual é o meu objetivo com esse trabalho? Então, um bom projeto de pesquisa, ele precisa ter o requisito da objetividade, né? Você vai estar apresentando para o seu orientador, para a sua banca, uma explicação sintética e ela precisa ser extremamente clara sobre aquilo que você vai pesquisar. Olha, quanto menos palavras você usa para explicar o seu tema, mais a clareza de pensamento sobre esse tema você revela, né? Então vejam, né, qual é o meu objetivo com aquele trabalho? Qual é a importância desse trabalho? E nesse ponto eu diria, na parte dos objetivos e da relevância, né, sobretudo nossa preocupação precisa ser em sermos honestos. O que significa essa honestidade intelectual? É colocar no seu projeto de pesquisa por que aquele tema te atrai e veja, essa resposta ela só pode ser realmente pessoal, né? Você pode sentir um imenso incômodo em relação a, por exemplo, os limites da liberdade de expressão em face do direito à privacidade e se fazer uma pergunta autêntica sobre isso. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque grande parte das pessoas tem uma dificuldade enorme em ter uma honestidade na hora da escrita.
E a escrita, uma boa escrita, é sobretudo uma escrita honesta. É aquela em que o autor, o pesquisador, ele consegue colocar em palavras aquilo que se passa no seu íntimo de inquietação sobre aquele tema. E nesse sentido, né, eu me lembro muito do livro que eu estava lendo agora do Stephen King sobre a escrita, e ele fala muito sobre essa questão, né? O Stephen King diz, olha, é incrível a dificuldade que as pessoas têm de serem absolutamente verdadeiras no seu trabalho de escrita. Então, o grande objetivo do seu projeto vai ser, né, mostrar a relevância dele, fazendo-o atraente, é claro, você precisa tornar esse projeto atraente para uma banca, atraente para um professor, mas revelando-se nele, revelando a sua inquietação da melhor maneira possível. E veja, né, nesse sentido, eu não acredito que existem determinados temas, né, que são necessariamente melhores que outros, porque, por exemplo, são os temas da pauta, né, política, por exemplo. Eu não acredito que a coisa funcione assim na pesquisa acadêmica, tá? Justamente por acreditar que toda pesquisa acadêmica precisa nascer de uma busca genuína pela verdade, eu não acredito em temas da moda, tá bom? Eu acredito em uma pesquisa que é movida pelo interesse do autor e que ele, pesquisador, coloca isso de uma maneira muito evidente no seu projeto. Então, você vai colocar qual a justificativa, né, no seu projeto em termos de por que você está pesquisando aquilo. No resumo do projeto, você precisa colocar de uma maneira muito objetiva, muito clara, né, qual a sua finalidade ali. O que é que você precisa, o que é que você vai trabalhar? E nesse sentido eu preciso dizer algo muito importante para vocês que poucas pessoas vão dizer, tá? Um projeto de pesquisa jamais, né, é um trabalho de nível superficial, né? Olha só a diferença daquilo que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que ele precisa ser objetivo, tá? Eu estou dizendo que o projeto de pesquisa, ele precisa ser sucinto, né? Olha, os projetos de pesquisa, para vocês terem uma ideia, que a CAPES, né, ela concede bolsa, eles giram em torno de 16 páginas, tá? 16 páginas. Então, olha, não é um projeto enorme, né? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É o seguinte, um projeto de pesquisa, para ele ser bom, ele exige muito estudo prévio. O projeto de pesquisa é mais ou menos como se você tivesse que fazer, já disse isso em algum lugar, né? Um dever de casa antes de ter visto a matéria. O que é que eu quero dizer com isso? O projeto de pesquisa ele já precisa revelar que você tem conhecimento do assunto, que você leu sobre o assunto, que você sabe o que você vai fazer com aquele assunto. Então, o projeto de pesquisa, ele é, né, a exposição do seu objeto, portanto, dessa pergunta que você se faz, mas atenção, projeto de pesquisa também já é a apresentação da sua hipótese de resposta. O que é a hipótese de um projeto de pesquisa? É a sua intuição inicial, que não é mais simplesmente uma intuição do que você acha, mas porque você já leu o tema, você já estudou esse tema e você tem uma ideia do tipo de resposta que você vai dar para a pergunta que é o seu objeto, tá? Então, o projeto de pesquisa precisa ter o esboço de resposta. Ele precisa já ter o esboço da conclusão do seu trabalho. Professora, como assim? Eu achava que a gente só fazia pergunta no projeto. Não! No projeto, você já vai dar o seu palpite de resposta. Mas veja, não é um palpite baseado no achismo. É um palpite porque a gente sabe que todo processo de escrita está sujeito a uma fase de confirmação, né? Eu tenho um primeiro lampejo sobre aquele tema
eu tenho um primeiro vislumbre sobre o que aquele tema vai trazer para mim de pergunta e eu já colocarei no meu trabalho o meu palpite de resposta, a minha conclusão. O projeto serve para isso, para te encaminhar, pessoal. Professor, o que acontece, né? O que acontece se por acaso eu identifico que a minha resposta não é aquela que eu coloquei no projeto? Olha, você percebe que se você fez uma tentativa de resposta no projeto e essa tentativa de resposta do projeto foi frustrada, você já tem alguma coisa para refutar e que isso já faz com que você esteja nesse projeto de pesquisa em condição muito melhor do que quem começou esse trabalho sem saber o que estava buscando com ele, né? Então vejam, pessoal, escrever um projeto de pesquisa não é pouca coisa. Por quê? Porque além daquele tema estar tendo que ser apresentado com a objetividade necessária, ele precisa ter um esboço de resposta, mesmo que você refute essa resposta ao longo do seu trabalho. Mesmo que para o seu projeto de processo de escrita, isso é a coisa mais natural do mundo, você deixa, poxa, aquilo que eu coloquei no projeto mudou, né? Não é bem assim. Eu acho que eu preciso mudar aquele meu lampejo inicial, não era tudo bem. Mas você já tem algo para refutar e isso já é muita coisa. E olha, isso vale tanto, né, esse projetinho de pesquisa para quem está escrevendo um projeto de tese de doutorado, para quem está escrevendo um projeto de dissertação de mestrado, para quem está escrevendo um projeto de artigo, de TCC, tudo isso, né, essa minha observação vale para tudo. Quero fazer uma observação específica para quem vai fazer aí projeto de doutorado, né? A gente fala muito que o doutorado tem um requisito específico, que é o requisito da originalidade, tudo bem? Ok. O que é a originalidade do doutorado, pessoal? Mais uma vez, né? Não é a necessidade de inventar a roda na sua tese. Muitas vezes, a originalidade do projeto de doutorado, ela está, vou dar alguns exemplos de originalidade, em abordar um autor que é pouco estudado, tá? Isso pode ser original. Acreditem, no Brasil a gente tem uma dificuldade, né, bibliográfica nas nossas universidades. A quantidade e amplitude de autores que a gente estuda é muito pequena. Às vezes a sua contribuição no doutorado vai ser apresentar para as pessoas um autor que elas não conhecem de uma maneira clara. Isso é uma contribuição de original no contexto brasileiro, tá? Outro exemplo de originalidade no doutorado, uma interpretação diferente a respeito de um determinado tema. Pode ser que esse tema não seja novo, pode ser que várias pessoas já tenham trabalhado este autor, né? Vamos pensar no John Finnes aí, que é um autor que muita gente trabalha, mas eventualmente, muita gente trabalha na filosofia do direito, né? Mas eventualmente pode ser que você encontre na obra dele um determinado viés de interpretação que ninguém encontrou. Isso também é originalidade, tá? No doutorado. Então, muitas vezes essa originalidade, ela vem, né, na tese, e especialmente nas teses de cunho filosófico, neste olhar diferente para algo que muitas pessoas já olharam, e tudo bem, né? Eu diria para vocês ficarem extremamente tranquilos, é muito difícil dizer que você vai fazer um trabalho sobre o qual ninguém nunca falou nada antes. Isso dificilmente aconteceu, pessoal, né? O Alfred Whitehead diz, né, que toda a filosofia ocidental é nota de rodapé de Platão. Olha, se é assim, ninguém escreveu nada novo desde Platão, né? Então não se preocupem em ter que inventar a roda no seu trabalho. Você precisa ter uma abordagem séria, eventualmente trazer um autor, né? E aí eu tô falando a nível de doutorado, para quem quer algo na área de filosofia do direito, de repente, trazer um autor que as pessoas não conhecem, isso já é uma baita contribuição, tá bom? No nosso meio acadêmico. Pois bem, né?
Falei um pouquinho com vocês a respeito da escolha do tema, falei um pouquinho para vocês a respeito do projeto, que eu diria, olha, o projeto, a palavra-chave dele é objetividade e clareza mental. Como é que você consegue isso? Clareza mental e objetividade. Tendo estudado muito antes, pessoal, e aí, olha, não tem segredo, né? Estudar é sentar e ler aquele tema sobre os mais variados aspectos, e repetidamente. É isso que é estudar, né? Então, para escrever um bom projeto, você precisa ter feito a lição de casa antes, você precisa ter estudado muito sobre aquele tema antes. Para quem quer entrar em mestrado, em doutorado, não adianta fazer um projeto sobre um tema acerca do qual você não tem nenhuma afinidade. Isso não existe, né? O projeto, ele é a apresentação de um raciocínio já que tem um grau de maturidade. E isso é importante, tá? Muito bem. Sobre o projeto, né? Sobre a escrita propriamente. Começando aqui, né? Uma vez que você delimitou seu tema, você fez seu projeto, o que é que eu recomendo a você? Antes mesmo de começar a escrita, eu acho que você precisa fazer duas coisas, além do projeto, né? Óbvio, o projeto ele é condição importantíssima. Mas uma vez que você tem o projeto pronto, você precisa fazer duas coisas antes de começar a escrever. A primeira é um esboço de estrutura do seu trabalho inteiro, tá? Isso para quem já iniciou aí, já tá com um projeto pronto, isso vale muito para artigo, principalmente. Olha, às vezes a pessoa ela não quer fazer um projeto para escrever um artigo, mas essa dica da estrutura prévia vale muito. O que eu tô falando de estrutura prévia de um trabalho acadêmico? Eu gosto de fazer assim, né? Penso nos capítulos, nos tópicos que esse trabalho terá. Então, eu já penso nisso previamente. Quais capítulos, quais tópicos eu irei abordar. E faço todo o meu esboço argumentativo em tópicos numéricos. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui é um exemplo lá do meu doutorado. Isso aqui foi algo que eu fiz para o meu doutorado. Percebam, eu coloquei aqui uma certa numeração com subtópicos. O que é que esses são esses subtópicos aqui? São os subargumentos do meu principal argumento naquele capítulo, tá? Então eu vou fazendo, olha, argumento 1. Qual é o subargumento para isso aqui? É o argumento 1.1. Qual é o subargumento? Qual é o exemplo que eu uso aqui? 1.1.1. E se eu mudo a chave argumentativa, abro o tópico 2. Deu para entender? Ter isso antes de começar a escrever, essa estrutura muito bem montada previamente, dá a você uma tranquilidade imensa na hora de escrever seu trabalho. Então eu gosto muito de fazer essa estrutura prévia, antes de começar a escrever. Dividir os tópicos muito bem montados, pensar no que eu vou falar em cada capítulo, né? Pensar o que eu vou falar em cada subtópico daquele artigo. Por quê? Porque isso vai ser uma base muito segura para eu trabalhar meu texto posteriormente. Então, essa é uma das coisas que eu recomendo a você que faça. Qual a segunda coisa? Levantamento bibliográfico, que você precisou fazer para fazer o seu projeto de pesquisa. O que é esse levantamento bibliográfico, né? É eu fazer aquela leitura inspecional dos livros daquele autor ou os livros sobre aquele tema e selecionar entre aqueles livros aqueles que serão os mais relevantes para o meu trabalho. Então, olha a dica aqui muito boa, pessoal. Eu faço isso e me ajuda absurdamente, né? O que é a leitura inspecional? Leitura inspecional é a leitura muito bem feita do título, do sumário e do prefácio desses livros. Porque aí você vai ter uma ideia do que esse livro trata e se você vai conseguir usar ele no seu trabalho ou não. Então, vamos pensar no seguinte, né? Eu tenho aqui um determinado esquema que eu já montei de estrutura e estou fazendo um levantamento bibliográfico. No meu levantamento bibliográfico, eu vou ter acesso a um monte de livros, um monte de artigos sobre aquele tema.
aquela estrutura. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, tá? O que é que eu faço? Eu abro um artigo de Word com aquela estrutura, aqueles tópicos, e dentro do tópico, né, eu coloco a lista de livros que eu vou usar em cada tópico. Então vejam, se eu tive acesso a um livro que eu acho que ele vai muito bem no capítulo 1, eu coloco lá na minha lista de Word, vai, livro tal, capítulo 1. Se eu tive acesso a um tema que eu acho que vai muito bem no tópico 2 do meu artigo, eu coloco lá, tópico 2, eu vou ler aquilo. Vejam, esse processo ele pode ser feito ao longo de toda a escrita, porque você vai fazer um levantamento prévio de bibliografia, mas é claro que ao longo do processo de escrita, você vai ter acesso a outros livros. Então o que você faz? Você vai colocando aqueles livros que você tem acesso, que você vai usar nos tópicos específicos. E às vezes, olha só, às vezes você está escrevendo o tópico 1, que você tem 10 livros ou 10 artigos listados para escrever aquele tópico 1. Mas você percebe que 3 daqueles não são para o tópico 1, mas podem ser para o tópico 2 do artigo, são do tópico 3. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, né, copiar, cortar e colar. Porque quando você chegar para escrever o tópico 3 do seu artigo, do seu projeto, do seu, da sua tese, né, da sua dissertação, você vai ver quais livros você tem que ler. E olha a facilitação desse trabalho de escrita, né? Pois bem, esses são 2 passos que eu sempre faço antes de começar, sendo que essa minha lista de bibliografias ela vai crescendo ao longo do tempo necessariamente. Eu vou sempre ampliando essa lista porque ao longo da leitura, da escrita, do artigo, do meu TCC, da minha tese, eu vou aumentando essa lista invariavelmente. Agora, o processo de escrita, pessoal, como é que é isso, né? Esse processo propriamente de colocar no papel as suas ideias. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, né? Não existe síndrome da página em branco, não existe bloqueio criativo. O que existe é falta de leitura sobre um determinado tema, tá? Então, sempre que vocês acharem que estão com bloqueio criativo, que vocês estão sem inspiração, que vocês estão com a síndrome da página em branco, saiba que é porque está faltando leitura sobre aquele tema. Eu digo isso com a experiência, né, de alguém que está há já muitos anos escrevendo trabalhos. Escrevi lá a minha dissertação, estou agora, né, concluindo a tese de doutorado. Pessoal, nunca teve bloqueio criativo que resistisse a uma leitura atenta, né, e uma leitura doada sobre um determinado tema. Então, olha, não existe essa história de falta de inspiração, existe não saber o que colocar porque você não leu suficientemente ainda sobre aquilo. Então, olha, eu quero escrever sobre juros naturais, mas não sei o que escrever. Então, vai ler mais, leia mais, pesquise mais, investigue mais, isso tem jeito, né? Esses trabalhos acadêmicos dependem de leitura prévia, então não tem como você escrever um tema se você não leu sobre ele antes, isso é muito importante. Uma coisa importante também, né, que eu acho que a gente precisa no processo de escrita, que eu também acho que é uma dica muito prática para vocês. Como é que eu recomendo a escrita? Olha, precisa ser na ordem, na sequência dos tópicos ou dos capítulos? Preciso escrever meu artigo, professor, o meu TCC na ordem que eu coloquei? Não necessariamente. O que eu recomendo a você? Que você tendo o seu esquema de escrita muito bem montado previamente, que você se dedique, né, a um determinado tópico, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não acho que isso necessariamente interessa essa sequência, mas que você procure, no momento da escrita, observar aquela estrutura que você havia montado antes. Isso vai retirar muito do seu peso de estar tendo que criar algo naquele momento, né? Então, olha para aquela estrutura e vai anotando, vai digitando dentro daqueles tópicos que você havia colocado anteriormente. Então, olha, se eu abrir meus tópicos aqui, né, da tese, eu começo a escrever, né, em cima desses tópicos. Depois eu vou ver que eventualmente essa sequência de tópicos pode mudar, não tem problema. Escreve dentro daquela estrutura prévia que você havia apresentado, que você havia montado o seu trabalho previamente. Então começa a escrever. Sobre o processo de escrita, pessoal,
eu diria, né, que o processo de escrita, ele tem 4 etapas, tá? E prestem atenção aqui. A primeira etapa é aquela que nós já falamos, da estrutura. Montei a estrutura do trabalho, ótimo, né? Já fiz a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a de escrita. E atenção, né? Etapa de escrita. Se você leu, se você escreveu, se você tem ideia do que vai escrever, escreva. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas, elas têm medo de escrever, mas elas não percebem que aquele momento de escrita é o primeiro momento delas com aquele tema e que ela não precisa ter vergonha, porque ninguém vai ler aquilo na hora que ela escreve, tá? Então escreva, ninguém tá vendo que você tá escrevendo aquilo, ainda que pareça ruim, ainda que pareça bobagem, ainda que pareça óbvio, né? Ainda que pareça que você não tá escrevendo bem, comece. Escreva, né? Coloca lá aquilo dentro daquele tópico específico. Escreve. Começa esse processo de escrita, de colocar as ideias que você leu no papel. O que eu sugiro para vocês quanto à ordem de leitura, tá? Eu sugiro que vocês comecem com os autores centrais sobre aquele tema, né? Os autores mais genéricos. Depois vocês passam para os autores específicos a respeito daquele tema e, se for o caso, partam para outros autores centrais, mas que sejam mais complexos do que os primeiros. Eu acho que vocês precisam estar fazendo, né, uma certa mescla entre autores centrais e autores periféricos na hora de ler. Mas bem, nesse processo de leitura em que você vai colocar no papel, né? Esse é o primeiro movimento, essa é a segunda etapa do processo de escrita e eu já adianto, vai ficar ruim, vai ficar feio, vai ter frase sem nexo, vai ter erro gramatical, tudo isso, tudo bem. Essa é só a segunda etapa do processo de escrita. A primeira é a estrutura, né? Que para fazer a estrutura você precisou de quê? Do projeto, é óbvio, então o projeto é o começo de tudo, mas primeiro passo da escrita é a estrutura. A segunda é esse processo de escrita, que, por favor, escreva, simplesmente escreva. Saiba, né? Esse processo de escrita vai ter algo de sujo em alguma medida, vai ter palavra repetida, você não vai gostar muito da primeira vez que você lê, né? Mas aí é que entra a terceira etapa do projeto de escrita, que é o quê? A edição. O que é a edição do processo de escrita, né? É aquela parte em que você vai ler aquele texto bruto, em estado bruto que você escreveu, e você vai começar a tirar dali os excessos, você vai aparar as arestas, você vai começar a inserir algumas referências que você acha que deveria ter inserido e não inseriu, você vai tirar referências que não tem nada a ver, porque isso é uma coisa importante, muita gente faz trabalho, enche de referências que não tem nenhuma relevância. Pessoal, né? Escrevam seus trabalhos com base em referenciais teóricos que sejam evidentes para vocês que eles dialogam, né? Olha, num trabalho sobre liberdade de expressão, você, a menos que você seja, assim, uma pessoa com extrema segurança, você não precisa citar o Nietzsche, né? Você provavelmente vai ficar nos autores contemporâneos, como Jeremy Waldron, Ronald Dworkin, mas você não precisa citar o Heidegger num projeto sobre liberdade de expressão, entende? Então, olha, usa aquelas referências que vocês precisam usar mesmo e que são as referências básicas dos materiais. Não tenham medo das referências básicas. Não encham linguiça com referência, isso é feio. Citar o autor simplesmente porque você acha que uma frase, olha só, isso eu já vi muito, uma frase dele se encaixa naquilo que você está dizendo, não faz o menor sentido, porque às vezes o todo da obra dele contradiz até o seu trabalho, né? Ele falou aquilo num contexto diferente, então citações entre aspas, que não tem conexão direta, porque simplesmente porque você achou que aquilo fazia sentido, isso não pode ser feito, né? Tem que ser evitado. Pois bem, esse processo de adição é para parar essas arestas, né? Para você reler, para você tirar as palavras repetidas, para você fazer aquela revisão de estilo, né? Tirar
Stephen King fala, se você pode falar algo com 2 palavras, não fale com 10 palavras. O que é um texto bem escrito? Um texto bem escrito, gostoso de ler, é aquele texto em que o autor passa a mensagem dele de uma maneira clara, na sua linguagem corrente. Olha, você vai usar a linguagem que você usa. Caso contrário, diz o Stephen King, fica parecendo aqueles animaizinhos de estimação todo enfeitado, né? Que você diz assim, você acha até engraçadinho, mas assim, nada contra enfeitar os animais de estimação, né, pessoal? É bonitinho, a gente acha bonitinho, a gente acha engraçadinho, né? A gente acha engraçadinho, mas um texto que não é feito na linguagem natural do autor fica estranho. Então não tenha medo de usar as palavras que você usa, tenta escrever com clareza, limpo, escrever limpo, sem advérbios, né? Sem extremamente, justamente, adjetivos demais, né? Tira isso. Na edição essa é a fase de tirar, né? E por fim, a gente faz esse trabalho, né, de edição e existe uma 4ª etapa que é aquela de revisão fina. É aquela em que você vai ler seu trabalho para passar todo o pente fino sobre as coisas que você deixou passar, né? Aquela fase em que você vai reler seu trabalho, seu artigo, para ver se você teve algum erro de português. Vejam, edição de estilo, edição bibliográfica é a 3ª etapa. A 4ª etapa é a revisão fina. E muitas vezes nessa revisão, pode ser que você até peça para outra pessoa fazer. Não tem problema nenhum. O que eu sugiro a vocês que eu faço? O Stephen King diz que faz também. Pessoal, a parte de escrita e de estrutura, né? Escrita e estrutura, ela é para ser feita a portas fechadas, né? Edição e revisão é para ser feita a portas abertas. O que eu quero dizer com isso? Para fazer o trabalho de edição e revisão, o ideal é que você tenha deixado o seu texto descansar um pouquinho. O que é que significa descansar um pouquinho? Deixa ele lá. O Stephen King recomenda, eu acho que 6 semanas sem pegar no texto. É muito tempo, né? Muito tempo sem pegar num texto que você precisa entregar acadêmico. O Stephen King está escrevendo lá os romances dele. O que é que eu recomendo a vocês? Não, passa uma semana, passa uns 15 dias se você tiver tempo, sem pegar naquele artigo. E depois você vai fazer o seu trabalho de edição, de revisão, com a visão menos contaminada daquele trabalho. Você pode ir para um café, você pode ir para uma biblioteca e você vai pegar a sua canetinha vermelha com o texto impresso, porque eu não acredito em edição e revisão com o texto na tela do computador. Isso eu não consigo fazer realmente. Eu acho que esse processo precisa ser feito com texto impresso e você vai lá tirar as palavras extras, né? Aquilo que está repetido, que não ficou feio, esse processo de edição e revisão, tá? Precisa ser feito quando você já oxigenou. Quem escreve trabalhos longos sabe que a gente fica muito imerso no trabalho, aquilo ali não fica uma relação saudável. Às vezes você precisa se distanciar do trabalho para você voltar e dizer, gostei, né? É muito comum, às vezes a gente escreve um artigo e acha horrível, porque se a gente tá cansado daquele tema, é normal. Depois você vai deixar ele na gaveta um pouco, vai tirar e vai fazer esse trabalho de edição e revisão com tranquilidade, né? A portas abertas, como diz o Stephen King, né? Pode ser fora de casa, eu gosto de fazer em outros ambientes que não é o ambiente da escrita, para eu ter uma visão de terceiro sobre aquele trabalho. Deu para entender? A visão de alguém que está lendo pela primeira vez aquele texto. Isso é muito bom nesse processo de edição e revisão. Por fim, né? O que eu teria mais de dica para vocês, porque o nosso tempo já está esgotando e eu quero salvar essa live, né? Se eu deixar ela acabar assim, aí eu não consigo salvar. Pessoal, o que eu tenho a dizer por fim? Eu acho que todo projeto, todo trabalho, ele precisa ser escrito tendo em mente um leitor ideal, tá? Essa ideia do leitor ideal facilita muito, porque dá a você que está escrevendo um trabalho acadêmico uma perspectiva de fora. Eu sempre gosto de escrever pensando, né? Eu digo que eu tenho assim, eu acho que eu tenho 2 leitores ideais, né? Dos meus artigos e dos meus trabalhos. Tenho o meu marido que faz embora não seja da área jurídica, nem
ele relê e revisa comigo artigos que eu escrevo, a gente, enfim, ele faz uma revisão. E quando o tema é mais técnico, realmente, aí eu penso que o meu orientador pode ser o meu leitor ideal, alguém que vai, né, com rigor apontar as falhas do meu trabalho. E o que eu acho que é importante pensar, por que eu acho importante pensar nessa ideia do leitor ideal? Porque no processo de escrita, a gente nunca pode achar que aquilo que a gente está escrevendo vai ser óbvio para outra pessoa. Às vezes é óbvio pra gente, né? E às vezes a gente acha o tema bobo porque a gente acha óbvio, mas não é. Acreditem, a maior parte das pessoas estão esperando alguém que esclareça elas acerca de temas que para o escritor é absolutamente óbvio. Então, quando você se coloca na posição de um leitor ideal, né? Quando você pensa em alguém que vai ler o seu trabalho, o leitor ideal do Stephen King é a mulher dele, né? A Tabitha King, ele fala muito sobre isso. Você consegue dar aquele trabalho uma perspectiva de terceira pessoa. Isso é muito bom, né? É muito bom você dar a esse trabalho uma visão afastada dele. Então, eu acho que pensar que você está escrevendo para alguém, que às vezes, olha só, eu acho que é válido pensar que você está escrevendo para alguém que não entende sobre aquele tema, né? Eu não gosto quando a gente da área jurídica, a gente escreve sem pensar em nos fazer compreender pelas pessoas em geral, né? Então pense em um leitor ideal, alguém que vai ser capaz de entender aquele trabalho em um nível geral, porque dificilmente você vai ter uma pessoa tão especializada quanto você acerca daquele tema que você tá pesquisando, né? Assim, dadas as devidas proporções, é claro, você tá estudando aquilo de uma maneira especializada. Então, essa ideia do leitor ideal também é muito bom. Chamar amigos para revisar o trabalho, olha, eu não sei se isso é algo tão positivo se você manda para muita gente, tá? Corre-se um risco de que você fique escutando muitas opiniões diversas sobre aquilo. Eu acho que você ter um leitor ideal é ótimo, alguém em que você confia, que pode ser a pessoa que vai lhe dar uma opinião e alguém que está acompanhando a sua evolução, né? Então, um leitor ideal eu acho que é algo muito bom. Pessoal, eu acho que eram essas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar sobre esse tema da escrita, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de ter abordado com mais profundidade, mas nosso tempo tá acabando aqui, tá bom? Então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Realmente espero que essa live tenha sido útil para quem está escrevendo trabalhos acadêmicos. E é isso, né? Vou abrir uma caixinha de perguntas também, para caso vocês tenham alguma dúvida que tenha ficado da live. E aí ao longo da semana aí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. É sempre um prazer imenso estar aqui. E tchau, pessoal!